Querida, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pensar com você hoje na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação poderosa, a sua ação poderosa da sua força. Agora, no capítulo 3, no versículo de número 14, Paulo faz outra oração. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, olha o teor das orações do apóstolo Paulo. Ele, de maneira alguma, ele pede coisas materiais. Todas as suas orações são sempre pedindo a Deus, por meio do Espírito Santo, que haja um abrir do entendimento, uma compreensão de quem Deus é, daquilo que Deus fez por nós e daquilo a qual nós podemos esperar de Deus, e sempre levando a coisas espirituais. Muitas vezes nós nos prendemos, nos apegamos muito a este plano terreno e as coisas palpáveis desta terra. As campanhas de oração geralmente são voltadas para coisas materiais, a chave da casa, a chave do carro, o bem material, a porta de emprego. Nós precisamos de todas essas coisas e fazem parte daquilo que o apóstolo Paulo mesmo relatou, tendo o que comer e o que vestir, né? Logicamente que pensando um pouco mais amplo, tendo aquilo a qual nós necessitamos para a sobrevivência, uma moradia, vestimenta, alimento. Isso o Senhor Jesus também prometeu na sua palavra, né? Dizendo que nós somos mais importantes do que as aves dos céus, que não trabalham, não semeiam, mas que têm o seu alimento, que fazem os seus ninhos, que tem a sua moradia. Ali o Senhor estava dizendo, né, que Ele cuida de nós muito mais do que cuida das aves do céu, né? Ele se importa muito mais conosco, mas isto para nossa sobrevivência, não é para a gente ficar aí querendo angariar riquezas neste plano terreno. E o interessante é que as orações do apóstolo Paulo é sempre levando, é sempre conduzindo a igreja, os irmãos, essa igreja de Éfeso, e nas outras cartas também, os teores das suas orações são sempre voltados às coisas espirituais, a uma compreensão melhor do que Deus
pensa de nós, do que Deus espera de nós, aquilo a qual Ele acha importante que precisamos compreender e entender no reino do Espírito, no mundo espiritual, para que nós estejamos com o nosso foco correto, sem estar aí perdendo o alvo, né? Mas que o nosso alvo maior seja sempre Jesus Cristo, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Paulo mesmo diz isso. Ele fala, não que eu já alcancei o alvo, mas eu prossigo para o alvo, né? Então, nós também temos que ter o foco justamente nas coisas espirituais, colocando os olhos no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Aquilo que Deus acha que necessitamos para viver nesse plano terreno, Ele é poderoso para nos dar, para nos abençoar, abrindo portas, mas que esse não seja o nosso alvo principal. E estar na igreja, para o apóstolo Paulo, não é para angariar riquezas. Dizimar não é para fazer uma troca de moeda. Ofertar não é para fazer uma troca de moeda. Mas com o nosso dízimo a gente demonstra a nossa fidelidade a Deus, e com as nossas ofertas a gente demonstra a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. E com isso nós vemos a obra do Senhor sendo expandida sobre a face da terra. Então, termos a compreensão correta de quem Deus é, termos a compreensão correta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, termos a compreensão correta da ação do Espírito nos conduzindo a toda a verdade, para que vivamos de maneira cristocêntrica, para que vivamos a palavra. Nunca se esqueça que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, né? Então toda a palavra, ela sempre vai nos mostrar a vida de Cristo. E esse é o alvo maior das nossas vidas. Apóstolo Paulo, ele faz uma colocação interessante. Ele diz que ele almeja a conhecer a Cristo. Se apóstolo Paulo deseja conhecer a Cristo, quanto mais nós, né? Nós precisamos ter esse desejo, precisamos ter esse empenho. Logicamente que Paulo está falando daquele grande dia, até naquilo que é relatado, a qual nós poderemos ver a Cristo como Ele é. Paulo relata isso em 1 Coríntios capítulo 13, né? Que um dia nós o veremos como Ele é. Passaremos para um corpo glorificado e poderemos ver Ele como Ele é. Que esse seja o nosso alvo maior. Que essa seja a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração. Eu quero conhecer a Cristo. Eu desejo conhecer a Cristo. Eu almejo conhecer a Cristo. O meu alvo é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar por meio do seu Espírito, e que a nossa oração seja uma oração cristocêntrica, como a oração do apóstolo Paulo. Que venhamos desejar a conhecer o Senhor a cada dia, para o louvor e para a glória do nome dele. Que ele cresça em nossas vidas e que nós venhamos a diminuir. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, que o nosso foco maior seja Cristo, que o nosso alvo maior seja Cristo, que nós venhamos almejar a conhecer a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que as nossas orações, que todo o trabalhar da nossa vida, que todo o empenho espiritual é para que cada dia mais nós conheçamos ao Senhor, conheçamos a sua vontade, conheçamos aquilo que o Senhor espera de nós, e que venhamos nos empenhar em agradar a Deus
por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoa-nos no nome de Jesus. Querido de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, abençoando outras pessoas. Você pode comentar, se esse vídeo abençoou a sua vida, e você pode também dar lá a sua curtida, se inscrever no canal caso não seja e assistir os outros vídeos do canal também. Deus te abençoe em nome de Jesus.